Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dar uma boa noite a você que nos acompanha no YouTube, através da página Escola do Silêncio. Todos que nos acompanham também pelo Instagram, Mais Desejado Oficial, e também pelo Facebook, Desejado das Nações. Como todos vocês sabem, nós estamos passando por um problema muito sério, não só nacional, mas mundial. A pandemia do Covid-19 tem tirado a paz, tem trago prejuízos enormes em todos os setores do nosso país e do mundo. E por esse motivo nós estamos fazendo uma transmissão aqui pela internet, pelos nossos canais oficiais. E gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas possível essa transmissão, porque nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Nós temos aqui na nossa igreja um número muito reduzido de pessoas. Na verdade, nós só estamos com as pessoas que trabalham realmente na mídia e o pessoal do Ministério de Louvor, os irmãos do Ministério de Louvor, e eu que estarei ministrando a palavra de Deus. Já de início, eu quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias, se vocês podem fazer isso agora, se não estão no trabalho, em casa. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, porque nós iremos fazer uma leitura devocional, como é de costume, é de praxe aqui no Ministério Mais Desejado. Logo após a leitura inicial, nós iremos dar início ao louvor, e depois que terminarmos o louvor, nós iremos ministrar a palavra de Deus. Então, faremos duas leituras. Essa primeira leitura devocional, e eu aconselho os irmãos que durante toda essa semana leiam essa leitura que nós vamos fazer, refaçam essa leitura, na verdade, estudem ela com calma, analisem os pontos, se alimentem essa semana, já que nós não podemos sair de casa, façam a leitura na sua casa, estudem ela para que você se alimente, ok? Gálatas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, e está escrito assim: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivessem corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenho sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, por aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Nós vamos fazer uma oração, e quero convidar os irmãos a inclinar as vossas cabeças e orarmos ao Senhor para iniciarmos este culto de adoração ao nosso Deus. Pai Santo, em Tua presença nós nos colocamos em oração, clamando ao Senhor pela Sua misericórdia, pela Sua graça e pelo Seu cuidado. Pedimos a Deus pelos irmãos que estão agora em suas casas, Te adorando em espírito e em verdade. Queremos entregar a vida de cada levita que está nesse altar, entregar ao Senhor os louvores que serão entoados, porque todos eles têm um único intuito: exaltar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, que esta mensagem que será ministrada nessa noite alcance o coração dos nossos irmãos e traga para eles
esperança viva, esperança verdadeira, para que eles não desfaleçam nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades. Ó Deus, se agrada de nós, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco, mais uma vez nessa noite, é o que nós te pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua graça, Senhor, que nos basta. Te agradecemos, Senhor, pois apesar dessa glória que o Senhor tem, o Senhor ainda se importa conosco também. Esse amor, Senhor, que está derramado sobre nós, nós conseguimos sentir nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse amor. Aleluia. Te louvamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto, pois tudo que existe, tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, pois tu és tremendo. E apesar, Senhor, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos declarar a Ele todos juntos. Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto, absoluto. Pois tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas
comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e não outro, Senhor, só tu és. Tu és tremendo e não há outro, só tu és tremendo. Aleluia, só tu és tremendo, Senhor. O único soberano Deus a quem nós direcionamos o nosso louvor nessa noite. Teu reino é sempre eterno, Senhor, firmado em misericórdia, em justiça, em igualdade. Toda a bondade que há está em Ti, Senhor. Tudo que nós sentimos essa noite, Pai, toda a bondade derramada, não porque nós merecemos, mas porque é um atributo Teu, Senhor. Toda a bondade, toda a misericórdia nós sentimos sobre nós, por estarmos aqui, podermos ouvir, podermos assistir até mesmo de casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos cultuando a Ti. O Teu reino é sempre eterno. Tudo passa, tudo muda, mas o Senhor permanece. O Teu reino permanece inabalável. Tu é a glória, Senhor. Aleluia, nós te louvamos como igreja. Louve Ele, diga: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei e para declarar que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para declarar que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor, e que o Teu reino é sempre eterno, e o Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Jesus. A Tua igreja te adora. Diga Ele: o Teu reino é sempre eterno e o Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, em justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Sim, Jesus, a Tua igreja te adora. E os reinos se abalam, e os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Ele é o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as
as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, e pra dizer que tu és o Rei, pra te declarar, pra dizer que tu és o Senhor. E o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, toda fidelidade, Jesus. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Tu és o único, tu és a nossa salvação, Jesus. Outro igual a ti não há. Nós te amamos. Tu és o nosso Salvador, incomparável é o teu amor, Senhor, por nós. Tu és o único caminho, tu és a verdade e tu és a vida, Jesus. Só em ti encontramos salvação. Nós te louvamos, Senhor, tu és o nosso Salvador. E firmados estamos em ti, o Rei de um reino sempre eterno, o Rei que em breve voltará para nos buscar. A única esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós te louvamos, Senhor. Outro igual a ti não há. Diga isso a Ele, meu Jesus Salvador. O meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Em todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Só Ele é o nosso consolo, um consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei e aclamarei.
o Salvador. Outro igual não há. Em todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o nosso consolo, Jesus, o consolo e abrigo, a força e o refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são as tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Elas são sim pra nós. Elas são sim pra nós. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Será que na sua casa você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Glória a Deus. É muito bom louvar ao Senhor. Por favor, meus irmãos, pegue a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite àqueles que estão entrando agora nos nossos canais oficiais. Nós já fizemos a leitura devocional, já louvamos ao nosso Deus. E agora nós iremos ministrar uma palavra breve, mas uma palavra que vai alimentar a sua alma, o seu espírito. Por favor, pegue a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Está escrito assim:
Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora, importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, há mais, na qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai, Tu és bendito, Tu és glorioso, majestoso, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és tudo que nós temos e o que nós precisamos. Não há outro Deus além de Ti, só o Senhor é Deus. Não há outro Salvador. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação em outro lugar a não ser no Seu Filho Jesus Cristo. Te glorificamos, Deus, por esse momento. Te glorificamos porque temos a oportunidade, mesmo através das mídias sociais, pregar a Sua palavra, anunciar a Sua grande salvação àqueles que estão nos acompanhando. E nós queremos Te pedir, Senhor, como sempre fazemos, dá-nos graça para expor a Sua palavra e graça para aqueles que nos ouvem, nos acompanham, compreenderem a Sua palavra e serem alimentados para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Esses poucos versículos que nós lemos da primeira carta do apóstolo Pedro, eles falam diretamente da esperança da salvação. E são versículos muito ricos. E nós queremos, nessa noite, fazer a exposição desses versículos para entendermos o tamanho da esperança que nós temos conquistada, não por nós, mas conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E cremos que é um momento oportuno de se falar sobre esperança e também sobre salvação, porque nós estamos passando por um momento muito complicado, como eu já disse anteriormente, não só um momento complicado nacionalmente, mas mundialmente. Eu não vou falar sobre coronavírus, sobre Covid-19, pelo contrário, até porque esses são só pedaços, partes de um grande filme, de um grande esquema preparado pelo próprio Deus. Tudo isso que está acontecendo já está profetizado, já está declarado. O próprio Deus organizou todas essas coisas e nós entendemos que Deus está no controle de tudo, independente do que aconteça. Por isso que ele fala sobre esperança nesses versículos que nós lemos, porque a esperança nos dada através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, ela tem que ser vivida e praticada, aplicada em todos os momentos da nossa vida. Não só no momento de uma pandemia, mas como em qualquer outro momento da nossa vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre esperança, sobre salvação, sobre obra de Deus na nossa vida. Pedro, quando inicia essa carta, ele se declara, ele mesmo fala quem ele é. No versículo 3, ele vai começar a falar sobre essa grande esperança e sobre essa salvação. E ele, de uma forma bem judaica, como era de costume, ele inicia essa carta com um louvor. A parte A do versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Só com essa primeira parte nós aprendemos muita coisa. João, antes de deixar a sua mensagem, antes de fazer qualquer trabalho ou serviço em prol do reino de Deus, ele primeiro vai louvar a Deus. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma parte do culto que agrada muito a Deus. A primeira parte que nós já fizemos, já louvamos a Deus, porque quando nós iniciamos qualquer obra, qualquer coisa que diz respeito à obra de Deus, sem louvor, porque na verdade o louvor é uma oração, e uma oração que coloca Deus no centro, uma oração que exalta o nome de Deus, que glorifica o nome de Deus, porque nós entendemos que todas as coisas se centralizam na pessoa do nosso Deus. Tudo se concentra, tudo se direciona na pessoa do nosso Deus. E tudo que nós vamos fazer ou falar, antes de mais nada, nós temos que colocar o Senhor no seu devido lugar e colocarmos a nós mesmos no nosso lugar. Deus é bendito, Deus ele é grande, Deus ele é poderoso. Ele tem que estar no início de qualquer trabalho e no final de qualquer trabalho. Por isso que Pedro inicia dizendo: bendito seja Deus, porque ele sabe que tudo que ele faz ou tudo que ele vai fazer, Deus está no início, no meio e no fim. E ele precisa louvar a Deus de forma genuína, louvar a Deus com a sua alma, com o seu coração, com todo o seu intelecto, e sempre direcionando o louvor a uma pessoa só. O louvor direcionado a Deus, não é um louvor, como nós costumamos dizer, antropocêntrico, mas um louvor teocêntrico. Deus acima de tudo, Deus no controle de todas as coisas. E é isso que ele faz. Os judeus tinham esse costume, desde criança eles aprenderam a sempre iniciar qualquer coisa, louvando e orando ao Senhor. E esse louvor também não deixa de ser uma oração. Só que Pedro, mesmo sendo judeu, ele muda um pouco do início desse louvor. Na verdade, ele muda todo esse louvor. Porque os judeus costumavam dizer assim nos seus louvores, e no início de qualquer culto, ou de qualquer momento de oração, eles sempre costumavam dizer: bendito seja Deus, ou louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Pedro vai fazer diferente. Pedro ele vai tirar Abraão, Isaque e Jacó e vai colocar alguém que é maior do que Abraão, do que Isaque e Jacó. Ele vai dizer: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que tudo agora se conclui e se completa de forma plena em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor agora. Ele é maior do que Abraão, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Isaque, Ele é maior do que Jacó, Ele é maior do que todos. Ele agora é aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre diante dele e reconheça que ele é o Senhor. Esse louvor muda com um direcionamento teológico, dizendo para mim e para você que agora, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tudo se consuma, tudo se completa em Cristo Jesus. E ele faz isso de maneira clara. E ele vai continuar o versículo 3 dizendo: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia. Veja que Pedro, ele vai falar da misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela vem do Pai e do Filho. E, convenhamos, só pode falar de misericórdia quem sabe quem Deus é e quem essa pessoa era. Pedro agora vai dizer: segundo a sua grande misericórdia. Ele pode falar de misericórdia, porque ele conheceu na prática, pessoalmente, ali no dia a dia, o dono da misericórdia. Ele conheceu Cristo, a própria misericórdia, e ele sabe quem ele era antes de conhecer Cristo. Ele sabe que ele era um pecador, ele sabe que ele era um homem miserável, e só pode falar de misericórdia quem reconhece que é e sempre foi miserável. Pedro agora está dizendo a grande misericórdia dele. Ele é aquele que olha para nós como homens pobres, nus, miseráveis, sem qualidade, sem atributo, sem praticamente nada. Pedro vai exaltar essa misericórdia porque ele sabe quem ele era e quem Deus é. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele vai
nos deixar claro, vai nos ensinar um pouco sobre essa misericórdia. Eu quero que você me acompanhe, por favor, lendo a carta aos Efésios, do capítulo 2, o versículo 1. O apóstolo Paulo, ele é cirúrgico, ele é perfeito aqui, quando vai falar sobre a condição do ser humano e aquilo que Deus, com a sua infinita misericórdia, derramou sobre esse ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes, sobre o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Olha como é forte o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz que antes de quem? Antes de Cristo, nós tínhamos entranhados em nós, no nosso corpo, a nossa natureza. Naturalmente nós éramos filhos da perdição, filhos da ira. E o que comandava os nossos corpos, os nossos membros, o nosso desejo, a nossa mente, os nossos afetos, os nossos olhares, o que comandava isso era exatamente os desejos carnais. Éramos assim. Nós, de maneira nenhuma, queríamos a Deus. Pelo contrário, o nosso desejo era um só: fazer a nossa vontade. O que nós queríamos diariamente, ou diernamente, era satisfazer os nossos desejos, cumprir a vontade da nossa carne o tempo todo, satisfazendo as nossas concupiscências, o tempo todo desejando aquilo que é do próximo, o tempo todo cobiçando aquilo que é do próximo, sempre querendo de alguma maneira satisfazer a nossa carne. E assim nós éramos. E achávamos que éramos pessoas vencedoras, ou pessoas boas, pessoas que tinham tudo, a suficiência para qualquer outra coisa dentro de nós, quando na verdade a palavra de Deus é clara e diz quem nós éramos. Nós éramos miseráveis, mesmo possuindo muitas coisas. Você pode ter carro, casa do ano, você pode ter casa de praia, você pode ter uma conta bancária no azul, você pode ter tudo que os seus olhos e a sua carne deseja. E mesmo assim se tornar ou continuar sendo uma pessoa miserável. Uma pessoa que carece da misericórdia de Deus. Você só pode falar de misericórdia quando você reconhece que você é miserável. Porque enquanto você não olhar para si e entender que há um problema em você que só Deus pode resolver, há um problema dentro da sua alma, não só no seu corpo, mas na sua alma, que só pode ser resolvido por Cristo, você continuará sendo um miserável e nunca poderá falar de misericórdia. Pedro, ele pode falar de misericórdia porque ele sabe quem ele era. Ele era um homem completamente sanguíneo, um homem grosseiro, estúpido, um homem longe da presença de Deus, mesmo sendo judeu, longe da presença de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça, revelou para ele quem ele era. E revelou para ele quem ele se transformou através de Cristo. Ele entendeu que agora ele deixou de ser um miserável para se tornar um homem separado. Separado não porque ele fez algo, não porque ele tem alguma obra em si, não, mas porque Cristo derramou sobre ele a sua misericórdia. E é exatamente isso que ele diz no texto. Segundo a sua grande misericórdia, ele vai continuar o texto dizendo, e essa misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Quando ele diz nos gerou de novo, ele está dizendo que houve através dessa misericórdia que foi derramada sobre ele um novo nascimento. Ele era uma pessoa. Agora, por causa da graça, ele reconhece que nasceu de novo. Ele agora é uma pessoa nova, ele tem uma vida nova. E essa vida trouxe para ele uma nova esperança. Ele está deixando claro que antes ele vivia como miserável, sem esperança alguma.
vivia sem perspectiva de vida, sem saber para onde ia, como iria, de que jeito iria. Mas agora não. Agora ele diz: segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova vida, uma viva esperança. Ele está dizendo que agora dentro dele há esperança. Agora ele sabe para onde ele vai. Agora ele sabe como ir. Não porque ele produziu isso, mas porque o Senhor Jesus, Filho do nosso Deus e Pai, trouxe para ele misericórdia. Através dessa grande misericórdia, gerou nele de novo uma esperança. E a esperança não é uma esperança de sentimento. Porque se eu perguntar para você agora, você tem esperança? Você vai dizer para mim: eu tenho, pastor. Claro que eu tenho esperança. Mas será que essa sua esperança é uma esperança viva? Ou é uma esperança de sentimento? Eu creio que eu vou viver algo novo, eu creio que as coisas vão melhorar. Será que você crê mesmo? Será que isso realmente é esperança? A esperança que o Senhor Jesus nos dá, nos entrega segundo a sua grande misericórdia, não porque nós merecíamos alguma coisa, mas porque Ele quis nos dar, Ele decidiu nos dar. Essa esperança é uma esperança viva, real, que não vem de um sentimento. Não nasce de um sentimento, não é algo que nasceu dentro de nós, é algo que foi posto, foi colocado dentro de nós. E ele diz que essa viva esperança, ela veio como uma herança. Recebemos isso como herança, é um dom dado pelo próprio Deus. A esperança que nos faz continuar de pé, é a esperança que nos faz continuar caminhando. Para você entender melhor essa questão da esperança, imagina uma pessoa que está hoje desesperada, está doente, não sabe o que fazer, não tem com quem conversar. Os pais abandonaram, os filhos abandonaram, a mãe abandonou, os amigos abandonaram, a pessoa doente, precisando de ajuda, ela olha para um lado, olha para o outro, e ela não vê ninguém. Ela não tem ninguém para consolá-la, não tem ninguém para dar um abraço, para trazer uma palavra de consolo. Facilmente essa pessoa perde esperança, facilmente ela vai perder a esperança. E muitos, em alguns casos, porque não tem esperança, decidem tirar a própria vida, acabar com tudo, dizendo: para que eu vou viver? Qual é o intuito da minha vida? Não há mais uma direção, não tem mais o caminho, as coisas não estão mais claras, tiram a própria vida, acabam com a própria vida. Mas nós não, que fomos alcançados pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nós morremos para a antiga vida, fomos gerados de novo por essa esperança concedida por Ele. E essa esperança nos faz confiar que, independente de qualquer situação, independente de qualquer prova, tribulação ou problema que vier, ainda que não tenha ninguém ao nosso lado, ainda que os nossos familiares nos abandonem, ainda que os nossos líderes nos abandonem, ainda que os nossos amigos, parentes nos abandonem, a nossa esperança está firmada naquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu essa viva esperança. Essa viva esperança não vem de nós, essa viva esperança vem dele, porque ele é a própria esperança. É isso que nos fortalece, é isso que nos anima, é isso que faz você hoje ficar de pé. E essa esperança, irmãos, ela não nasce de nós mesmos, do ser humano. Ela só nasce quando Cristo passa a habitar no seu interior. Quando Cristo passa a ser o dono do seu interior, o dono das suas vontades, o dono do seu coração, da sua mente e da sua alma. Só assim você pode realmente ter esperança. Você pode olhar, dá uma olhada para o lado aí na sua casa, para os seus amigos no Facebook, no Instagram, aqueles que conversam com você no WhatsApp. Quantas pessoas estão desesperadas por causa dessa pandemia? Quantas estão? Alguns têm medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Sabe por que eu não tenho medo de morrer? Porque essa esperança concedida por Ele me diz exatamente para onde eu vou. É claro que eu não quero ficar doente. Estou tomando todas as medidas preventivas para não ficar doente. Mas se eu ficar, essa é a vontade de Deus. E se eu morrer, glória a Deus, eu sei para onde eu vou. Não tenho medo da morte. A minha esperança é exatamente essa. Que independente de qualquer problema ou qualquer tribulação, eu já estou nos braços do Pai.
Não por algo que eu fiz, mas por algo que ele fez segundo a sua misericórdia. Porque ele nos gerou segundo a sua morte na cruz do Calvário. E Pedro vai continuar a sua exposição no versículo 4. Ele diz assim: para uma herança, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, para uma herança incorruptível. Eu tenho que falar sobre todos os adjetivos que ele vai dar, sobre todos esses pontos que ele fala no versículo 4. Ele diz que essa esperança é uma herança. Herança é algo que ninguém te toma. Herança é algo garantido. É uma garantia, não é algo passageiro, é algo permanente. Algo que ele concedeu a você e ninguém, nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum advogado pode tomar de você. Foi dada pelo Eterno, então essa herança, ela é eterna. E ninguém toma de você e você não vai perder. E essa esperança viva, além de ser uma herança, ela é incorruptível. Ou seja, ela não pode ser destruída. Como o ouro, a prata, como a madeira que é comida pelo cupim, como o ferro que é consumida pela ferrugem, de maneira nenhuma. Ela é incorruptível, ela não se deteriora, ela é permanente, ela foi dada como garantia, como herança, e nada, absolutamente nada vai arrancá-la de nós. Nada, ela é incorruptível, ela é incontaminável. Nada contamina essa esperança. Pode vir o que vier. Eu vejo pessoas enviando um monte de vídeos sobre coronavírus, um monte de vídeos sobre Covid-19, e tem muita gente que se contamina, se deixa contaminar, e fica em casa apavorado, com medo. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que receberam a graça de Deus, elas podem ouvir 300 milhões de vídeos, 300 milhões de comunicados, e ela será incontaminável. Não estou dizendo que ela não possa ser contaminada com o Covid-19, não entenda mal. O que eu estou dizendo é que todas as notícias, tudo aquilo que vier de fora, de maneira nenhuma vai contaminar aquilo que está dentro, porque aquilo que está dentro dela foi colocado por alguém que é santo, incorruptível, incontaminado. Nada abala essa esperança que nós temos no nosso Deus, nada nos abala. Pode acontecer o que for, qualquer tragédia, qualquer tribulação, qualquer tempestade, nada vai abalar aquilo que está dentro de nós. Eu sempre digo isso: nunca deixe aquilo que acontece externamente afetar aquilo que está internamente em nós, que a graça de Deus, a esperança viva que Ele nos concedeu através da cruz do Calvário. Ele continua: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar. Não pode murchar. Você pensa numa folha que cai, ela está ali verdinha, ela vai murchando, vai secando, e ela cai, daqui a pouco ela se deteriora. Essa esperança que Ele nos deu, para essa tão grande salvação, de maneira nenhuma ela perecerá, pelo contrário, ela permanece por toda a eternidade. Ele conclui o versículo 4 falando do grau dessa esperança. Ele diz: guardada nos céus para vós. Quando ele diz guardada nos céus, ele está dizendo que ela está na mão daquele que nos entregou. Ela é controlada, ela é administrada, sustentada pelo próprio Deus. E se Deus sustenta, se Deus Ele cuida, se Deus Ele aprimora, aperfeiçoa essa esperança, quem é que pode tomá-la de você? Quem é que pode roubá-la de nós? Ninguém. Então confia nessa esperança. Já abraçou a cruz, já se lançou aos pés de Cristo. Cristo já é o seu Senhor. Cristo já é aquele que domina a sua mente, os seus desejos, o seu coração. Então confie nessa esperança. Não se desespere. Ela é sua. Foi dada por aquele que é imutável. Ele não muda. Ele não é aquele que uma hora dá e depois toma, não. Ele não é aquele que salva e depois não salva, não. É aquele que salva, aquele que derrama esperança, misericórdia de uma vez e não toma. Não há sombra de variação no nosso Deus. Ele é um só. E aquilo que Ele nos dá como presente de uma vez só. E não se perde. Versículo 5.
da primeira carta de Pedro, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Talvez você esteja se perguntando agora: pastor, tudo bem, o senhor está falando dessa esperança na salvação, dessa esperança diante da tribulação, dessa esperança diante dos problemas cotidianos. Tudo bem, eu quero essa esperança, e só tem uma maneira de você receber essa esperança. E ele diz no versículo 5, que mediante a fé estás guardados no poder de Deus para a salvação. A salvação, ela só tem uma maneira de ser conquistada, recebida, que é através da fé. A fé que vem de Deus, porque Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. E quando nós falamos de fé, irmão, nós estamos falando de fideísmo, como o pastor Washington, numa live essa semana, ensinou. Fé é fé, fideísmo é fideísmo. Fideísmo é uma fé cega, é uma fé que não olha nada ao redor, é uma fé que fecha os olhos e vai embora. E isso não é fé, irmão. Você olha, por exemplo, na palavra de Deus, Abraão recebeu uma promessa. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te enviar. Abraão creu e foi, ok? Mas Deus fez uma promessa para ele, dizendo: olha, a sua descendência será numerosa como as estrelas que estão no céu e como as areias que estão na praia do mar. Ele também creu, mas uma hora ele olhou para Deus e falou assim: Senhor, o Senhor disse que a minha herança, a minha descendência seria numerosa. O Senhor disse que seria como as estrelas do céu e as areias na praia do mar. Mas agora eu não tenho filho, já sou velho, minha esposa também já está velha, e o único que eu tenho aqui na minha casa é o Damasceno, Eleazar. Aí Deus olha para ele e diz assim: o filho que você vai ter, ele vai sair das suas entranhas. Mas como será isso, Deus? Veja como Abraão, ele é inteligente. Ele sabe, ele crê na promessa de Deus, mas isso não impede ele de olhar e falar para Deus: como o Senhor vai fazer isso? Isso é fé. Como o exemplo que o pastor Washington deu. Imagina que você está no alto de um prédio em chamas, de repente aparece um homem no meio daquela fumaça por causa do seu desespero. Ele olha para você e diz: pula aqui no meu colo, nós vamos pular junto, eu sou bombeiro. E aí você cegamente fecha os olhos e abraça aquele homem. Isso não é fé, isso é fideísmo. Fé é você estar no alto do prédio pegando fogo, de repente aparece um homem dizendo: eu vou te salvar, me abraça aqui que nós vamos pular junto. Aí você olha para ele e diz: deixa eu ver se ele é bombeiro. Ele está paramentado, ele está com corda, ele está com máscara de gás, máscara de oxigênio, ele está com roupa de bombeiro. Aí sim, eu vou me lançar nos braços dele e vou pular, porque eu sei que ele vai me salvar, porque ele tem todas as características de alguém que pode salvar. Fideísmo é você olhar para um homem que não tem nada nele para te salvar, e você abraçá-lo acreditando que será salvo. Quando eu olho para Cristo, por que eu creio que Ele é o meu Salvador? Por que eu creio que Ele é o meu Salvador? E só Ele pode me dar essa viva esperança, porque tudo aquilo que Ele fez e falou está de acordo com o próprio Deus. Ele mesmo disse, Ele teve coragem de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual foi o outro que as pessoas se apegam e dizem que é Salvador, que teve coragem de fazer isso? Nenhum outro. Só Cristo é o Salvador, e é a fé nele que nos traz salvação, é a fé nele que nos dá essa viva esperança, que nos faz vencer toda e qualquer tribulação. É só nele. E essa salvação plena, completa, ela se revelará quando Cristo vier. É claro que nós já recebemos por causa do sacrifício, estamos salvos, somos salvos, lavados e remidos no seu sangue. Mas quando Ele voltar, buscar a sua igreja, aqueles que foram lavados por Ele, aí sim nós permaneceremos com Ele por toda a eternidade. Essa vida eterna, a consumação de todos está reservada e vai se revelar naquele grande dia. Versículo 6, ele diz, já estou terminando, irmãos. Versículo 6, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Olha o que ele nos deixa claro no versículo 6. Essa fé que nos salva, essa esperança que nos salva, ela é aperfeiçoada através de várias tentações, várias tribulações, várias dificuldades. E a palavra várias aqui
no grego é a palavra poikilos, que quer dizer, que tem a sua raiz, a palavra policromático, ela tem raiz nessa palavra poikilos. Policromático significa várias nuances de cores. Ele está dizendo que a nossa prova, a nossa tentação nesse mundo, ela terá várias nuances, umas um pouco mais intensas, outras um pouco mais suaves, várias cores, mas nós temos que passar por todas essas tentações, confiando no nosso Deus, nos alegrando no nosso Deus. Eu não posso de maneira nenhuma, diante da tribulação, abaixar a minha cabeça, recuar, e ficar parado como se tudo já tivesse terminado. Não, ainda não chegou ao fim. O fim virá, mas enquanto esse fim não vier, diante de várias e várias tribulações, a minha esperança está no Criador dos céus e da terra. E ele diz isso no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, se tem uma coisa que eu anseio, que eu anelo, é o dia que nós encontrarmos com o Senhor. Porque nesse dia que nós vamos nos encontrar com Ele, é que Ele vai nos receber e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. É quando nesse dia, a prova da nossa fé receberá louvor, glória e honra. E mesmo assim, quando diante dele nós recebermos honra, louvor e glória dele, não é por mérito nosso, é por mérito dele mesmo, porque tudo é para ele e por ele, e eternamente será para ele por toda a eternidade. Tudo por ele, tudo por ele. Para terminarmos, versículo 8, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Olha para cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vendo a pessoa de Jesus Cristo agora? Olha para o seu lado, vê se você encontra Ele como pessoa. Não. Mas você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê, como diz o texto aqui, o qual não vendo, nem visto, há mais. Você nunca viu Jesus Cristo pessoalmente. Nós nunca vimos Cristo Jesus pessoalmente, mas nós o amamos e cremos que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Nós cremos nisso, e essa é a nossa alegria, mesmo sem ver, mesmo sem poder tocá-lo, mesmo sem poder abraçá-lo fisicamente, nós cremos, até mesmo se eu não senti-lo. Se eu não senti-lo, eu creio que Ele é o Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E por que eu creio? Porque a palavra de Deus me garante. Eu creio na palavra. Posso não sentir arrepio na pele, posso não sentir vento passando, posso não ver anjo, posso não falar em língua estranha, posso não pular, rodopiar na igreja. Eu creio que Ele é real e que Ele é vivo, para todo e todo e todo sempre. É nisso que eu me alegro. A glória verdadeira de Deus, indescritível, como diz o versículo 8, está exatamente nisso. Eu não estar vendo, mas amá-lo mesmo sem vê-lo, e crer nele mesmo sem ter tido contato físico com Ele. Mesmo que não haja ninguém ao meu lado, eu creio que Ele é vivo, eu creio que Ele está vivo, e eu creio que Ele me deu essa grande salvação e essa esperança, porque a palavra de Deus me garante. Preciso sentir nada, preciso ter experiência mística nenhuma, porque a palavra me garante que Ele está dentro de mim, que Ele é o meu Salvador, e que essa esperança, essa misericórdia, ela foi derramada sobre a minha vida, e que essa salvação foi conquistada para mim na cruz do Calvário e para você também. Versículo 9, para a gente terminar. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sabe quando você está trilhando, você pega uma trilha, e essa trilha tem 42 quilômetros. Quando você começa a andar por essa trilha, 42 quilômetros, não correr,
Porque quem corre está desesperado, caminhando por essa trilha, no meio da selva. Você pode ser atacado por várias serpentes, você pode machucar o seu pé, você pode tropeçar, você pode cair, você pode no meio do caminho pegar tempestades, você pode passar por muitas adversidades nesse caminho. Na suma, é exatamente isso que Pedro está dizendo. Nessa nossa caminhada de fé com Cristo, nós vamos passar por inúmeras dificuldades, inúmeras tribulações. Muitas vezes vamos tropeçar, sim, vamos tropeçar. O que nós não podemos é, quando tropeçar, permanecermos caídos. Temos que nos levantar e continuar a caminhada. Vamos enfrentar tempestades, ataques dos animais, das bestas feras no meio do caminho. Vamos sim. Mas o que nos vai manter de pé para chegarmos até o final dessa trilha é a misericórdia que foi derramada sobre nós, a esperança viva que foi derramada sobre nós, que nos fez nascer de novo, que nos fez confiar em alguém que vai nos carregar e vai nos sustentar durante toda essa trilha até o final dela. Na suma, é exatamente isso que Pedro está dizendo. Naquele grande dia, quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena ser sustentado por Deus, valeu a pena enfrentar todas as tribulações, valeu a pena passar por tanta dificuldade, por tanta dor, derramar tanta lágrima, chorar bastante, valeu a pena ser apunhalado, valeu a pena ser açoitado, valeu a pena ser perseguido. Mas no final, a nossa recompensa já está garantida. Trilhe essa caminhada, irmão. Trilhe essa caminhada, irmã. Nunca se esquecendo de que aquele que te sustenta nessa caminhada é aquele que iniciou a obra na sua vida. E se ele iniciou essa obra na sua vida, ele é fiel para terminá-la e para concluí-la. Não esmoreça. Não desanime. Não perca a esperança. Continua de pé, porque quem nos sustenta é o Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu vou orar pela minha vida e vou orar pela sua vida também. Feche os seus olhos. Senhor, glorificamos e exaltamos o teu nome. Bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso. Tu és grandioso. Tu és o nosso Deus. E confiamos e cremos que não há outro Deus além de ti. Toda a nossa esperança, ela foi depositada na cruz do Calvário. E essa esperança que nós temos, ela nos foi dada pelo Senhor mesmo. É essa esperança que nos sustenta. Essa esperança que nos traz conforto. Essa esperança que nos garante que naquele grande dia, depois de tanta dificuldade, depois de tanta tribulação, depois de tanta tempestade, porque nós sabemos, Senhor, que essa tempestade que o mundo agora está vivendo é só o início de muitas outras que virão. Mas eu quero, através dessa palavra, lembrar aos nossos irmãos que não importa qual a tribulação que vem ou que deixa de vir, o que importa é que há uma esperança viva dentro de nós, esperança da salvação, esperança que aconteça o que acontecer, nos manterá de pé diante do nosso Deus, que é o nosso sustentador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu te peço, ó Deus, sustenta os nossos irmãos, fortalece aqueles que estão agora em suas casas. Muitos estão com medo, ou estavam com medo, depois de ouvir essa palavra, desesperados, sem consolo. Mas eu creio, ó Deus, que através dessa palavra, o Espírito Santo agora, nesse exato momento, está abraçando esse homem, está abraçando essa mulher,
confortando, dizendo: não se turbe o vosso coração. Abraçando esse homem, abraçando essa mulher, dizendo: creia, Deus está no controle de todas as coisas. Não desanime, não esmoreça. Não deixe aquilo que acontece ao redor do mundo abalar aquilo que há dentro de você. Porque, como diz a própria palavra, através da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos gerados outra vez. Nós somos novas criaturas, cheias de fé e esperança. Esperança tamanha que não nos permite esmorecer diante dessa longa caminhada até o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Conforta as famílias, Deus, porque existem muitas famílias que perderam entes queridos por causa dessa enfermidade, deste vírus. Conforta aqueles que estão doentes em suas casas, não só doentes por causa do vírus, mas estão doentes por causa do pavor, do medo, do pânico. Consola esses homens e essas mulheres. Traz paz ao coração deles. E que eles entendam que o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle de absolutamente nada. Temos fé porque confiamos no Senhor, mas não somos cegos ao ponto de negligenciarmos os cuidados pré-estabelecidos pelos nossos governantes. Confiamos no Senhor, mas somos ensinados a não tentar o nosso Deus. Temos temor, extremo respeito pelo Senhor. Não temos medo da morte, porque a nossa esperança é viva. Já nascemos de novo e nascemos para viver uma vida na presença do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este consolo. Continua cuidando de nós, porque somos completamente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Guarde essa palavra no seu coração e que ela fortaleça não só você, mas sirva para fortalecer outras pessoas também que não puderam participar desta transmissão. Compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas que puder. O máximo. Você não faz ideia de quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Quantas pessoas estão desesperançadas, quantas pessoas estão abatidas para baixo, sem ter com quem contar. Para que elas conheçam o Cristo que nós pregamos. O Cristo que nos salvou. O Cristo que te salvou. E que o Cristo que nos salvou, que te salvou, também possa salvar as pessoas que ouvirem essa mensagem, ouvirem essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe toda a sua casa. Em nome de Jesus.